Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, começando a semana, graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra que, de alguma maneira, chama cada um de nós para uma reflexão. Este, de facto, é o momento de nós refletirmos. As coisas elas já estão acontecendo muito depressa e muitos de nós continuam dormindo. E se eu pudesse dar um tema ou um título para esta mensagem, seria: o que o cristianismo exige de nós? É uma pergunta para a sua vida e para a minha vida. E essa pergunta nós precisamos refletir sobre ela. O que o cristianismo exige de si? O que o cristianismo exige de mim? O que o cristianismo exige de nós? E, irmãos, nós precisamos entender a dimensão do cristianismo e aquilo que o cristianismo ele exige de cada um de nós. Entender e nos conscientizarmos daquilo que o cristianismo representou lá em seu início e aquilo que hoje ele tem representado ou aquilo que ele deveria representar nos nossos dias diante da sociedade, diante do mundo, diante das pessoas. Entender a influência que o cristianismo ele teve lá atrás dos primeiros séculos vai nos fazer enxergar e olhar para nós próprios, para o nosso tipo de cristianismo. E se de facto nós formos sinceros conosco próprios, nós vamos nos sentir, irmão e irmã, constrangidos e envergonhados. Porque de facto, nós estamos muito longe do padrão. Porque, de facto, nós estamos muito longe do modelo bíblico que é a igreja primitiva. Irmãos, como nós precisamos nos conscientizar do peso e da responsabilidade que nós, como igreja, que nós, como povo de Deus, temos na sociedade. Como nós precisamos nos conscientizar daquilo que o cristianismo deve representar na nossa vida diária, em nossas escolhas, em nossas prioridades, em nossos comportamentos, em nossas atitudes do dia a dia. Como nós precisamos entender aquilo que de facto o cristianismo exige de cada um de nós diariamente. E de facto, meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas da maneira correta, na maneira bíblica, nós vamos ver que o cristianismo ele vai exigir tudo da sua vida. Ele vai exigir tudo da minha vida. Vai exigir então a sua própria vida, o seu próprio eu, o seu próprio ego. Vai exigir renúncia diária, vai exigir morte diária, vai exigir que você carregue uma cruz e siga Jesus até ao fim da sua vida terrena. Não foi esse o chamado de Jesus para os seus discípulos que dariam continuidade, que seguiriam Ele? Olha o que Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, que o Senhor, nesta tarde, dia 21
de setembro de 2020. Que o Senhor, nesta segunda-feira, Ele venha nos despertar. Que tudo isto que vai ser falado venha então a nos impulsionar a viver então um cristianismo prático e intenso. Vivendo então não mais como um povo seco, como um povo frio, como uma igreja fria, mas como uma igreja que vai ter influência na sociedade. Para que Cristo e o seu reino venham então marcar e salvar pecadores na sua terra, na sua cidade, por onde se estiver, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 20. Este é um texto muito conhecido. Mateus capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20. Nós vamos ler este texto. Porém, eu mencionarei à medida que nós formos falando, e por isso será inevitável nós entrarmos no livro ou na carta de Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos dar início com Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz assim: Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor. Então, queridos, aqui nós estamos diante do relato do evangelista Mateus. E vemos então aqui Jesus vocacionando os seus discípulos para então a grande comissão. Jesus então aqui está lhes dando uma ordem. Jesus está lhes dando então aqui uma ordenância. Veja, Jesus aqui já havia cumprido o seu papel de Messias. Jesus já havia cumprido então aqui o seu papel de Redentor, de Salvador. Ele já havia então ido até a cruz, ele já havia então padecido na cruz, ele já havia sido crucificado na cruz e também já havia vencido a morte, o pecado, Satanás, a cruz, e já havia também ressuscitado. Louvado e glorificado seja Deus. E agora então Jesus, ele estava então agora prestes a subir aos céus, ele agora estava então prestes a ascender aos céus. Só que antes disso, segundo a Bíblia, Jesus ele vai ficar por 40 dias na terra com os seus discípulos. E aqui então Jesus, no texto que nós lemos, Jesus está então ordenando agora os seus discípulos a dar então agora continuidade àquilo que Jesus havia começado. Agora então, veja, agora o cristianismo iria começar a ganhar forma. Agora o cristianismo iria começar a avançar através dos seus discípulos. Agora foi-lhes dada então a responsabilidade de dar continuidade, de levar então essa mensagem do Evangelho, fazendo então assim discípulos de todas as nações. Agora então os discípulos teriam a responsabilidade de ser influência sobre as nações. Agora os discípulos estariam então encarregados de ensinar e dar aos homens aquilo que eles aprenderam e receberam do Mestre Jesus. E quando nós entramos na carta de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o evangelista Lucas. Ele narra então agora o seguimento desta história, do estabelecimento e desenvolvimento da igreja, do cristianismo. E nós vamos ver então a proclamação do evangelho ao mundo, aos gentios, às nações. Você só poderá entender o livro de Atos dos Apóstolos, o avanço
e o desenvolvimento do cristianismo quando você entende de facto estes 3 pontos chaves deste livro. Primeiro ponto, importantíssimo: a ascensão de Jesus aos céus. Segundo ponto, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. A descida da promessa do Espírito Santo sobre os discípulos. E terceiro, a expansão do reino. O avanço do reino. O avanço da proclamação do Evangelho às nações. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 4, nós entendemos que os discípulos, eles não tinham somente recebido a ordem da grande comissão, como também era agora necessário que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem então revestidos da promessa do Espírito Santo, do Consolador. E nós vamos ver então 120 pessoas, 120 discípulos obedecendo então às palavras do seu mestre, às palavras de Jesus. Nós vamos ver então estes 120 discípulos juntos, unidos em contínua oração em Jerusalém, aguardando do alto a promessa do batismo do Espírito Santo. E Jesus agora já havia ascendendo aos céus. E por isso então agora a próxima etapa estava prestes já a acontecer. Era necessário então, o primeiro ponto, era necessário então que Jesus subisse aos céus, para que viesse então o segundo ponto, que então, ele subindo aos céus, ele prometeu enviar o Consolador, ele prometeu enviar o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo sobre os seus discípulos. E nós lemos então em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus então vai revelar os frutos, a consequência, o resultado desse batismo do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres que haviam sido escolhidos por Ele para ir às nações. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 diz. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins do mundo. E quando nós entramos em Atos capítulo 2, nós vemos claramente então agora a confirmação do Espírito Santo, vindo então mais ou menos 10 dias após a ascensão, a subida de Jesus aos céus. E aqui sim, meu irmão e irmã, o cristianismo começaria então agora a ganhar forma. E passa então agora a ter grande influência na sociedade. Homens e mulheres começam então agora a se converter. Começam então agora a se tornar discípulos. Você agora vai começar vendo então multidões se convertendo e se rendendo diante do senhorio de Jesus. Após Atos capítulo 2, você vai começar vendo a expansão da igreja, a expansão do reino, o avanço do reino, que é então o terceiro ponto. O cristianismo então agora começa impactando toda a cidade de Jerusalém. 120 homens começam então agora a revolucionar o mundo. Você vai ver então Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, abrindo a boca e 3.000 vidas se convertendo. Você vai ver o mesmo apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, sendo usado então agora para curar um coxo de nascença que já havia estado assim há mais de 40 anos, segundo a Bíblia. Você vai ver então que após esse sinal, essa cura, esse milagre, isso agora vai proporcionar agora uma oportunidade para eles poderem pregar para uma grande multidão. E o livro de Atos nos diz que 5.000 vidas agora se convertem. Você começa então vendo agora o impacto que essa promessa que o Espírito Santo trouxe então agora na vida daqueles discípulos. Em poucos dias, aqueles 120 homens se tornaram então agora milhares e milhares de pessoas, se tornaram então agora uma comunidade bíblica, uma grande igreja bíblica, a igreja primitiva. E é impressionante
o que Deus estava fazendo ali. Sinais, milagres, maravilhas eram manifestos ali. Eles amavam a Deus de tal maneira, com uma intensidade tão grande, porque Atos capítulo 2, versículo 42, fala que eles faziam tudo juntos. Eles perseveravam no estudo da palavra, eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão e na comunhão. Então, aquela igreja, os primitivos, eles se tornaram então agora um modelo, um exemplo de comunidade, se tornaram então agora uma igreja bíblica, homens e mulheres bíblicos, se tornaram então exemplos daquilo que é o cristianismo, e aquilo que o cristianismo era na sua essência, aquilo que o cristianismo era na prática, aquilo que o cristianismo naquela altura representava na sociedade, na vida de pecadores, na vida de cidades. Você começa então vendo que ao mesmo tempo que a igreja e o cristianismo está avançando, ao mesmo tempo então agora as lutas estão vindo, as dificuldades começam a vir sobre a igreja, sobre os primitivos. A perseguição agora estava vindo sobre eles. A resistência estava vindo. O império das trevas estava lutando contra. Porque as trevas, elas não andam nem nunca andarão de mãos dadas com a luz, porque elas não são compatíveis com a luz. Onde há luz não há trevas, onde há trevas não há luz. A luz se manifesta para que as trevas vão embora. A luz e as trevas não são compatíveis, elas não andam de mãos dadas. O levante então agora começa a vir, porque milhares de vidas estavam então agora sendo libertas do cativeiro do pecado. Multidões estavam então agora sendo perdoadas e reconciliadas com Deus. O que significa então que homens e mulheres estavam sendo então resgatados das trevas através da proclamação do Evangelho. E isso significa então que os discípulos de Cristo estavam então sendo bem-sucedidos na sua missão. E a mensagem de Cristo estava então agora derrubando o império das trevas, salvando pecadores, regenerando pecadores, transformando multidões, livrando agora homens e mulheres do inferno e salvando-as pela graça de Jesus Cristo. Então você vai ver que a perseguição ela vai aumentar ao ponto destes jovens, ao ponto dos discípulos serem então presos e serem então proibidos de falar de Jesus em público. É interessante nós olharmos com olhos espirituais e vermos então a resposta deles. Eles oravam a Deus e pediam graça para continuar falando, independentemente das consequências que isso traria sobre eles. Então vejam o tamanho da ousadia, vejam então o tamanho da intrepidez, ao ponto de declararem guerra, porque eles sabiam que seriam odiados, rejeitados, caluniados, perseguidos, porque eles sabiam que seriam mortos pelo Evangelho, porque Jesus os havia alertado. Jesus deu o próprio exemplo para eles. Jesus disse: se não me receberam, jamais receberiam aqueles que viessem em meu nome, aqueles que dariam seguimento à minha obra, à minha mensagem, à minha palavra, ao meu reino. Você vai ver então Pedro, em Atos capítulo 4, declarando que mais importava obedecer a Deus do que aos homens, porque era impossível eles ficarem calados, porque de facto eles estavam obedecendo aos seus chamados, porque foi para aquilo que eles tinham sido chamados e escolhidos, para falar ousadamente de Jesus, de testemunhar então o que viram e ouviram, de falar quem era Jesus, de falar então aquilo que Jesus representava para os pecadores, para os perdidos, de apresentar Jesus como o único caminho, como a única verdade, como a única vida, de apresentar Jesus como o único intermediário, como o único mediador, como a única ponte que daria acesso a Deus, o único que ligaria o pecador a Deus, Jesus. Então o foco deles, a mensagem deles sempre conteve, meu irmão e irmã, Jesus no centro.
de mostrar então aos homens a necessidade de todos olharem e crerem em Jesus. Aquele Nazareno que havia sido crucificado, o qual havia triunfado sobre a morte, o qual subiu ao céu e estava sentado à direita de Deus Pai. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, nós precisamos ter em conta que mesmo havendo então agora ali um grande mover de Deus em Jerusalém, porém era necessário alargar as tacas, era necessário o Evangelho se expandir. Atos capítulo 1, versículo 8, tinha de ser obedecido, tinha que acontecer. O Evangelho tinha de avançar para outras cidades, o Evangelho tinha de avançar para outros continentes, porque ele diz que o Evangelho teria que chegar aos confins da terra, às nações. E nisso, você vai ver que o próprio Deus ele vai permitir então a morte do diácono Estevão, que se torna então o primeiro mártir da igreja após Jesus Cristo. No final do capítulo 7, para que o Evangelho agora pudesse então alcançar outros patamares. Porque aquela perseguição à igreja faria então agora com que muitos discípulos convertidos e regenerados fossem então agora dispersos de Jerusalém para outras cidades. Você vai ver, por exemplo, o diácono Filipe em Samaria, em Atos capítulo 8. Você vai ver que através de Filipe, através do seu testemunho, através da sua pregação, Deus ele promove então agora ali um grande avivamento. Multidões agora se convertem a Cristo em Samaria através do ministério de Filipe, através do testemunho e da proclamação do Evangelho. E no capítulo 9, você vai encontrar a conversão de um homem chamado Saulo, um grande opositor e perseguidor da igreja, que se tornaria lá na frente, após um encontro com Jesus que marcaria, que transformaria a sua vida, que seria agora um homem que revolucionaria o planeta Terra, o qual levaria então o Evangelho aos gentios, aquele que traria o Evangelho à Europa. Um homem que se tornaria então exemplo a seguir. Aquele que em todo o Novo Testamento foi o que mais se assemelhou a Jesus e o único que declarou: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Um homem que marcaria a sua era, um homem que marcaria a sua geração, um plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário após Cristo, o maior escritor, aquele que escreve 13 cartas do Novo Testamento, aquele que seria chamado agitador do mundo. Um homem que por 40 anos alcançou então toda a província do Império Romano e que passou por tantas e tantas perseguições, que passou por prisões, que foi por tantas vezes apanhou, que por tantas vezes foi açoitado, que por tantas vezes foi traído, por muitos abandonado, por muitos que morrem então em Roma decapitado, a mando do imperador Nero, o qual morre então como assassino, mas que foi recebido na glória como príncipe, como herói da fé. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ver então que todos os apóstolos tiveram em mortes terríveis. Apenas João, ele vai morrer de morte natural na ilha de Patmos, após escrever então a carta de Apocalipse. Se você estudar a trajetória do cristianismo ao longo dos séculos, você vai entender que nunca foi fácil, que nunca foi um mar de rosas. Pelo contrário, perseguições, lutas, dificuldades, martírios, cadeias e mortes terríveis. Como Tertuliano disse, o sangue dos mártires foi ou é
semente para a igreja. Você verá que o cristianismo vai avançando no meio de tanta perseguição, no meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades. Você verá homens santos, mulheres santas que tiveram de morrer para que a palavra, para que a doutrina pudesse chegar às nações. O Evangelho, então, ele avançou com muito choro, com muito sofrimento, com muita luta, com muito clamor, com muita intercessão, com muito sangue inocente derramado. E Deus, na sua misericórdia, Ele guardou a sua palavra por meio de vários personagens, homens e mulheres, como aqueles que o escritor de Hebreus menciona no capítulo 11, os quais a própria terra não foi digna que eles pisassem seus pés nesta terra. Então você e eu, nós precisamos entender isso. Se Jesus não padecesse na cruz, se Jesus ele não tivesse triunfado sobre a morte e ressuscitado, sendo então acompanhado por 40 dias por várias testemunhas, se assim não fosse, jamais Jesus poderia ascender aos céus e ir então para a direita de Deus Pai, e confirmando então assim as suas palavras e promessas de derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E se assim fosse, jamais os seus discípulos receberiam essa promessa do Espírito Santo. E sendo assim, jamais o seu reino e a sua mensagem poderia chegar até aos confins do mundo. E se assim fosse, jamais ele chegaria até você, até eu. Jamais esta palavra estaria sobre as nossas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos entender isso. E ver então o quão proveitoso foi para todos aqueles que ao longo destes 2020 anos foram então levados à fé, foram então levados ao Evangelho, a crer, a se render sobre esta mensagem gloriosa, obtendo então o perdão, tendo então a paz, a salvação e não mais a condenação. Então, você e eu precisamos entender que aprova a Deus guardar essa santa mensagem, essa mensagem gloriosa, usando homens e mulheres, heróis da fé, que fizessem então com que esta mensagem, ela pudesse então atravessar fronteiras e continentes, e pudesse chegar até nós, até você, até mim. Louvado e glorificado seja Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso, porque essa foi a sua vontade, porque isso parte da sua soberania. Então nós precisamos nos conscientizar. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos nos conscientizar de tudo isto. Entender o peso e a responsabilidade que nós carregamos conosco. E se de facto nós entendermos isto, a nossa vida a partir de hoje, 21 de setembro de 2020, nunca mais será a mesma. Porque ela vai mudar radicalmente, disso eu tenho a certeza. Em Atos você vê aquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de homens e mulheres, quebrantados, constrangidos, que reconhecem que necessitam, que reconhecem que carecem de Deus, que desejam e anseiam fazer a vontade de Deus sobre tudo e sobre todos. Não podemos rejeitar esta mensagem. Esta mensagem, ela pode ser longa, mas ela é proveitosa para você e eu, se nós nos apropriarmos e aplicarmos estas verdades eternas sobre a nossa vida. Não se iluda. Não podemos nos iludir dentro de uma vida religiosa, vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, vivendo do seu jeito, vivendo da sua própria vontade, vivendo de qualquer forma, sem reverência, sem temor, sem zelo. Não!
Cristianismo é isto que nós vimos e ouvimos aqui. É morte, é renúncia, é perseguição, é viver a vontade de Cristo, é viver uma vida centrada em Cristo. É desobedecer ao homem, desagradar ao mundo, mas obedecer ao Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. É andar então alinhado com a palavra de Deus. É ser então um homem, uma mulher de oração, quebrantado, reto. Um homem e mulher. Então, em nome de Jesus, queira, deseje, anseie ser um cristão e um discípulo, uma discípula genuína. Queira, deseje, anseie ser um homem bíblico, uma mulher bíblica. Se disponha, se posicione em nome de Jesus. Lembre-se disto. A palavra, ela chegou até nós, o Evangelho chegou até nós. A pergunta então é: o que você está disposto a fazer por isso? O que nós estamos dispostos a fazer por isso? O que você vai fazer com isso? O que você está disposto a fazer? Você está disposto a morrer? Você está disposto a padecer? O que você está disposto a fazer diante destas verdades eternas? Que tipo de cristianismo você vai viver daqui para frente? Que tipo de cristianismo nós vamos viver daqui para frente? A minha oração neste dia é que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos despertar, chacoalhar com as nossas vidas em nome de Jesus. Que o nosso coração ele possa ser inflamado, que o nosso coração ele possa ser incendiado e que esta mensagem ela nos leve a um cristianismo na sua essência, um cristianismo puro, um cristianismo prático, demonstrando e anunciando Cristo a todo tempo, a toda hora, aproveitando os momentos e as oportunidades, sendo então luz e sal, carregando e anunciando essa mensagem que há 2020 anos atrás já triunfou sobre o pecado, já triunfou sobre a morte, já triunfou sobre o inferno e derrubou Satanás e seus demônios e todos aqueles que rejeitarem e cuspirem sobre esta mensagem. Aleluia. Reflita e examine esta mensagem. É tempo de viver de maneira diferente. O Espírito Santo venha falar ao seu coração, quebrando todos os grilhões, quebrando todo o opróbrio, quebrando toda a ignorância, toda a insensatez, toda a meninice. Chega de ser nécio, chega de ser ignorante, chega de ser religioso. Vamos viver o cristianismo. Vamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Vamos viver uma vida centrada em Cristo. Vamos viver uma vida de obediência, agradando e glorificando a Deus. Vamos ser boca de Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida.